nós queremos, neste momento, já convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Amém? Eu vou ler uma vez, amém? E depois vamos ler todos juntos. A gente vai estar meditando também um pouco dentro de todo esse capítulo 4 de Efésios, certo? Mas nós vamos destacar os pontos, o versículo 15 do capítulo 4 de Efésios. Amém? Amém. Efésios 4, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Vamos ler todos juntos? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Amados, o livro de Efésios, a gente sabe que é uma carta, né, que foi escrita para a igreja de Éfeso. Antigamente, né, a gente sabe que para entrar em contato com outras pessoas se usavam, né, muitas as cartas. Né? Hoje é muito difícil alguém receber uma carta, não é verdade? Alguém escreveu uma carta, ou alguém recebeu uma carta hoje em dia, porque hoje está muito fácil a gente ter contato com as pessoas através da internet, através do WhatsApp, através do e-mail, através do próprio celular, que antigamente isso não existia, não é? E a gente sabe que é raro, mas é importante o registro, a carta, não só as cartas, mas também o registro, porque trazem ao nosso coração coisas antigas que muitas vezes não lembramos. E uns meses atrás, minha irmã estava fazendo uma arrumação no armário lá na casa dos meus pais e encontrou uma caixa cheia de cartas que minha mãe recebeu dos meus irmãos, né? Lá em Natuba, quando a gente veio morar, só tinha até a 8ª série depois, né? E foi colocado no ensino médio. Então a gente estudou um tempo fora, lá em Natuba. E depois, quando foi fazer vestibular, os meus irmãos estudavam fora, em João Pessoa, e eles enviavam cartas para minha mãe. E eu achei interessante que isso faz mais de 25 anos, irmãos. E quando elas começaram a ler as cartas, começaram a rir, lembrando o que escreviam, e começaram, minha irmã mais nova chorava, lendo, né? Aquelas cartas marcantes. Interessante que cada um quis ficar com suas cartas. Mamãe, acho que ficou poucas cartas na caixa, né? Uma caixa cheia de cartas. Mas, irmãos, eu fiquei pensando, se ficamos felizes em relembrar uma carta que foi escrita há mais de 25 anos atrás, mais ou menos, imagine você ler uma carta que foi inspirada pelo próprio Deus. Que é a carta de Efésios. Não só a carta de Efésios, mas toda a Bíblia foi inspirada por Deus, diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. Veja aí a felicidade que nós temos de ter um livro que foi inspirado por Deus. O próprio autor falando conosco. Também fiquei pensando, quando a gente estava lendo as cartas, que quando a gente pega uma carta para ler, mesmo antiga, você não começa a ler a carta do final, nem começa a ler a carta no meio. A gente tem o hábito de pegar a carta e começar do início, né? E já que não vamos ter esse tempo todo aqui de lermos a carta aos Efésios, nesta noite, só vamos apenas, né? Ver o versículo 15 e mais um pouco do capítulo 4, eu aconselho a cada um de vocês separar um tempo, porque o livro de Efésios é um livro muito curto, são apenas, não é? Poucos capítulos, então em pouco tempo você lê esse livro, né? São apenas 6 capítulos.
Rapidinho você lê a palavra do Senhor, a carta aos Efésios. Então, duas verdades importantes aqui. Você tem o privilégio de ouvir Deus falar ao seu coração nessa carta que foi inspirada por Ele. Amém. E você tem o privilégio de ser alcançada, edificada, fortalecida, porque a carta de Efésios, irmãos, não é apenas uma carta para ser lida. Não, irmãos, é uma carta que Deus vai falar profundamente aos nossos corações, como igreja do Senhor, como família de Deus, como corpo de Cristo. É uma carta para nós, irmãos, como corpo e também como famílias, porque vai tratar também de cada pai, de cada filho, do marido, da mulher. Vai falar, irmãos, para servos e senhores. É uma carta realmente que trata de cada um de nós individualmente, né? Então, sugiro aos irmãos, amanhã, separe o tempo, todos os dias, para você ler esta carta preciosa, que com certeza Deus falará muito ao seu coração. A carta de Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Ele ainda estava preso em Roma por volta do ano 60 depois de Cristo. E agora eu vou dar um breve panorama, um breve esboço desta carta para a gente entender um pouco daquilo que Paulo queria escrever, né? Escreveu para a igreja de Éfeso e também para nós, porque a palavra de Deus, irmãos, é atual. Mesmo tendo sido escrita há muitos anos atrás, ela vai trazer alegria e vai falar aos nossos corações hoje. Amém. Então, Paulo começa essa carta, né? Iniciando a carta com uma oração, uma saudação, um louvor pelas bênçãos em Cristo. Amém. Ele começa a falar que nós somos eleitos pelo Pai, redimidos pelo Filho Jesus Cristo e selados pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa a falar no capítulo 2 da nossa posição em Cristo. Eu gosto de ler o capítulo 2 de Efésios, lembrando da minha vida antes de Cristo e a minha vida depois de Cristo, porque ele vai fazendo essa diferença, essa separação. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós somos o seu povo, agora não existe gentios e nem judeus. Somos o mesmo povo em Cristo Jesus, unidos pela cruz de Cristo. Amém. No capítulo 3, Paulo vai falar da sua vocação, do seu chamado. Ele continua a orar pela igreja do Senhor. No capítulo 4, ele vai falar da unidade da fé, irmãos. Ele vai falar que todos nós, mesmo sendo um corpo, com dons diferentes, né? Cada um com sua particularidade, sua diversidade, mas nós somos o mesmo corpo. Temos a mesma fé. O nosso novo andar agora com Cristo, em Cristo, esse novo andar para a glória de Deus. No capítulo 5, ele fala do fruto da luz e também do lar cristão, o marido e a mulher. No capítulo 6, ele vai falar do lar cristão, pais e filhos, senhor e senhores. E ele vai falar das armaduras de Deus para sermos realmente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o livro de Efésios é muito mais do que uma carta. É uma carta inspirada por Deus. É uma carta, é um livro doutrinário para a igreja. É um livro prático para os casais, para os pais, para os filhos, para os servos, para os senhores, para o patrão, para o empregado. É um livro prático para toda a família e para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, para nós como corpo de Cristo. Então esse livro, irmãos, além de ser inspirado, ele é doutrinário e também muito prático para as nossas vidas, para nós como servos do Senhor. Então esse livro, irmãos, é para mim e para você. É para o pastor, é para as crianças. É para você ler em casa, no culto doméstico. É para você ler em relação ao seu trabalho, ler com seus filhos. É um livro, irmãos, muito prático para mim e para você, porque somos a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós devemos crescer em tudo. Vamos dizer, cresçamos em tudo. Vamos repetir? Cresçamos em tudo. De novo, cresçamos em tudo. Então, irmãos, a gente tem que ter essa mente como igreja do Senhor, não somente crescer em quantidade,
mas cresçamos em tudo, em Cristo, cresçamos em todas as áreas da nossa vida, para a glória de Deus. O capítulo 4, nós vamos voltar um pouquinho, porque ele fala desse crescimento na unidade. Quando a gente pensa, irmãos, como igreja, a igreja é um corpo que ele não pode ser dividido. Ele tem as pernas, os braços, né? Quando se fala de corpo humano, e se a gente perder uma mão, a gente sente falta. Se a gente perder um pé, a gente sente falta. Se perder aquele dedinho, né? E quando você anda, muitas vezes você bate numa pedra, você não sente uma dor, você sente falta. Então todo o corpo, toda parte do corpo é importante. Então quando nós falamos de igreja, de povo unido, a gente lembra daquele do Salmo, né? 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nosso andar em Cristo é nessa direção, irmãos, é na unidade. Não existe corpo dividido. E como é que nós devemos viver essa unidade como corpo de Cristo? Como é que a gente pode viver? Nós somos chamados à união, nós somos chamados a viver essa unidade. Como devemos viver essa unidade da fé? Aí o versículo 2 diz, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É dessa forma que a igreja, o corpo de Cristo, deve viver essa unidade. E a Bíblia diz que a gente deve, irmãos, exortar a perseverar nessa unidade. Porque muitas vezes vem coisas para nos querer nos dividir como corpo. Vem coisas, vem situações para nos afastar. Muitas vezes vem situações para nos abalar. Muitas vezes vem situações na nossa vida para a gente não perseverar. E o versículo 3 nos convida a procurar guardar essa unidade. Ou seja, preservar essa unidade, conservar essa unidade. Então, eu e você, como corpo de Cristo, para vivermos essa unidade em humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros em amor, vamos precisar, irmãos, preservar, conservar essa unidade. E para preservar e conservar essa unidade, não vai depender somente do pastor, ou de uma irmã, ou de outra irmã, não. De todo o corpo de Cristo. Eu e você somos convidados a preservar essa unidade. Eu e você somos convidados a conservar essa unidade. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que é bom quando os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdadeira unidade, irmãos, não foi criada por nós. A gente tem que preservar. Mas ela não foi criada por nós. Foi o próprio Deus, pelo Espírito Santo, que nos tornou um. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo de Deus que habita em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo que habita em você tornou você um em Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Amém, irmãos? Amém. Então, eu e você somos unidos por causa de Cristo. Deus nos tornou um. Aquela barreira que existe, olha, foi derrubada. E agora somos reconciliados com Deus através de Cristo. E Ele nos reconciliou com o corpo para vivermos essa unidade. E eu pergunto, o que você tem feito para preservar a unidade do corpo de Cristo? O que você tem feito para conservar a unidade do corpo de Cristo? O que nós temos feito para conservar essa unidade como igreja, como esse corpo? O que é que nós temos feito para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja do Senhor? Nós temos preservado, nós temos conservado essa unidade. Irmãos, a gente precisa refletir sobre isso, porque quando vêm as situações, às vezes uma palavra que nos magoa, uma palavra que nos entristece, que isso não seja nada que venha atrapalhar a minha unidade com o meu irmão. E quando acontecer isso, essas coisas no dia a dia, que muitas vezes acontecem, há um perdão, há amor, há reconciliação, há aproximação, há restauração, há cura da parte do Senhor. Porque o Senhor deseja isso para a sua igreja.
Ele quer que a gente cresça em tudo e a gente precisa fazer todo esforço para preservar e conservar essa unidade. Amém? Também somos unidos no serviço. No versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, irmãos. O Senhor, Ele não delegou somente o serviço para uma pessoa. Você não é corpo sozinho. Você não é corpo sozinha. Nós somos o mesmo corpo de Cristo. Então, cada um é importante nesse corpo. Amém. Ninguém, por mais que tenha algum cargo diferente do outro, é superior. Todos somos servos do Senhor. Todos somos importantes e preciosos na casa do nosso Deus. E nós recebemos essa graça, essa capacitação para servir ao Senhor. Por que somos servos, irmãos? Ou para que somos servos? Para que o Senhor tem dado dons à sua igreja, como diz aqui nos versículos seguintes. Para que recebemos o dom do Senhor? Aí o versículo 12 nos diz: para que nós recebemos os dons e por que nós somos servos no corpo de Cristo? Olha o versículo 12: visando o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Vocês vejam que não é somente para minha edificação. Aqui o texto está dizendo que nós recebemos os dons, nós somos servos, nós devemos servir para o aperfeiçoamento dos santos, porque o Senhor nos declarou santos, nos justificou quando fomos redimidos pelo Senhor Jesus. Ele nos declarou justos e nos santificou. Então Ele vai nos aperfeiçoar. Ele vai nos dar, o que é aqui, a obra do seu ministério e também para a edificação do corpo de Cristo. Para todo o corpo ser edificado. Para cada um de nós sermos edificados. Então, irmãos, todo cristão tem uma função para desempenhar dentro da igreja. Todo cristão, não pense que aquele que varre o templo não é uma função importante dentro da casa do Senhor. É tão importante quanto aquele que está, muitas vezes, anunciando o Evangelho, ou aquele que está cantando, ou aquele que está tocando, ou aquele que está ajeitando o som. Tão importante quanto. Todos nós somos importantes na casa e no corpo do Senhor. Agora, para que serve a igreja? Para que nós servimos? Nós servimos a Deus. Amém? Amém. Temos essa visão que nós servimos a Deus. E para que estamos aqui como igreja, como corpo de Cristo? Para Deus. Existimos para ser corpo e família de Deus. Existimos para ser corpo e família de Deus. Para crescermos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? E como igreja do Senhor, como corpo, nós precisamos crescer. Amém? Amém. Por mais, mas eu já cresci muito. Mas a gente precisa crescer mais. Quando o bebê está no ventre da sua mãe, ele começa a se desenvolver lá, ele vai crescendo, né? Vai passando os meses, ele vai se desenvolvendo e vai crescendo. Quando ele nasce, ele continua crescendo, não é verdade? Se o seu filho, né, começasse a crescer e em certo momento ele parasse, você não ia ficar preocupado? Você ia procurar algum especialista, alguma pessoa da área, para saber porque o seu filho já tinha tal idade e parecia ter a metade da idade, porque não estava crescendo. Os pais ficam preocupados, irmãos. Não é diferente do nosso Deus. Quando nascemos de novo, há um processo também de crescimento. E a gente não pode parar, por isso que diz seguindo, avante, prosseguindo. A gente não pode parar. Quando você vai plantar alguma planta, uma árvore, alguma coisa, o seu desejo é ver aquela árvore, aquela planta crescendo, né? Se você plantou, você queria que ela crescesse, né? Cresça. E se ela não aparecesse, você já ia ficar preocupado, né? O que está acontecendo? Será que eu não coloquei o adubo, a terra suficiente? Será que eu não coloquei a água necessária nessa planta? Já é uma preocupação. Agora a gente se preocupa muitas vezes com a planta, né, com a criança e com o nosso crescimento espiritual. E com o crescimento da igreja, não só em numérico, irmãos, não só em quantidade, mas na sua vida pessoal e no seu crescimento pessoal com o Senhor. Não é?
E o desejo é de Deus, irmãos, é que cada um de nós cresçamos. O desejo de Deus é que você não fique raquítico, nem fique do mesmo tamanho, não. Você cresça dia após dia. Ah, irmão, mas eu sou nova convertida já há pouco tempo na fé. Eu estou começando agora. Mas você está no processo de crescimento. Ah, irmão, mas já faz 20 anos que eu me converti. Eu já li a Bíblia mais de 20 vezes. Olhe que eu já fiz isso. Mas será que você não precisa crescer? Precisa. A Bíblia diz, cresçamos em tudo. E eu gostaria de destacar agora, a gente fez só uma introdução, viu, irmãos? A gente agora vai para o texto, que foi aqui o versículo 15. Para haver crescimento é necessário prosseguir. Para haver crescimento é necessário firmeza. Para haver crescimento é necessário amadurecimento. E no versículo 15, o versículo que nós lemos, né, nós podemos perceber, né, essa verdade bem clara a respeito deste crescimento. Né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, que a gente precisa seguir a verdade. Vamos dizer, seguindo a verdade. Olha que o próprio texto diz, seguindo a verdade, essa primeira parte que eu gostaria de destacar aqui, nesse primeiro ponto. E quando a gente fala de seguindo a verdade, a gente pode incluir muitas coisas. Jesus Cristo é a verdade, amém? E o conhecimento da doutrina verdadeira, certo? Então a gente precisa seguir a verdade quando a gente tem entendimento que a gente precisa ter firmeza doutrinária. Isso está muito ligado ao versículo 14. Antes, mais, seguindo a verdade, está ligado ao versículo anterior, ao versículo 15. Olha só, o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. A gente não está falando de crescimento? Quando estamos firmados na doutrina verdadeira, quando estamos seguindo a verdade que é Jesus Cristo, quando estamos seguindo uma verdade bíblica, né, realmente retirada das Escrituras Sagradas, nós não vamos ser mais levados pelos ventos de doutrinas que aparecem por aí. Não vamos ser mais meninos levados, meninos inconstantes, meninos agitados, algumas traduções diz agitados, levados em redor por todo o vento de doutrina. Quando estamos seguindo a verdade, irmãos, quando conhecemos a verdadeira doutrina, pode vir uma doutrina aí muito bonita, você não vai ser levado, você não vai ser guiado, você não vai ser orientado por essa nova doutrina, porque você está seguindo a verdade. Quando entendemos isso, irmãos, pode vir o que vier, uma doutrina muito enfeitadinha, bonitinha, até usando a própria Bíblia, porque muitas vezes ele tira o versículo, né, aquele texto, e não vê o contexto, e vira uma doutrina totalmente contrária às Escrituras Sagradas. Infelizmente a TV, a internet é muito boa, a gente tem aprendido muito, tem bons pastores, bons professores, bons teólogos, mas também, infelizmente, tem muitas falsas doutrinas. Infelizmente, a internet tem apresentado muitas doutrinas que são contrárias às Escrituras Sagradas. E muitas vezes os cristãos, por não ter essa firmeza doutrinária, não estão seguindo a verdade, não estão seguindo a doutrina com firmeza, são levados. Por isso que a gente não pode ser mais meninos inconstantes. Por isso que o texto diz que vocês não sejam mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Precisamos ser maduros, precisamos estar firmes, precisamos, irmãos, não ser induzidos pelo erro. Mas como nós vamos obter essa firmeza? Como nós vamos seguir essa verdade? Meditando através da meditação das Escrituras Sagradas. Amém. E quando a gente fala em meditar nas Escrituras Sagradas, não é simplesmente uma leitura superficial, não. Quando a gente fala de meditar, é refletir. Você lê e você refletir, você meditar naquilo que leu.
Quando Josué diz, né, Josué 1:8, não saia da boca o livro dessa lei, antes medita de dia e de noite. O salmista diz no Salmo 1, versículo 2, antes o seu prazer está em quê, irmãos? Na lei do Senhor. Muitas pessoas têm prazer em muitas coisas. Uma boa comida é bom, né? No passeio, ou como é bom passear, né? Prazer em muitas coisas que são oferecidas. Mas aqui o salmista diz que o prazer dele estava na lei do Senhor. E por isso, na sua lei, ele fazia o que, irmãos? Ele lia? Não. Ele meditava de dia e de noite. Então precisamos separar todos os dias um tempo para meditar nas Escrituras Sagradas. Quando você medita, pode vir um vento que for, de uma falsa doutrina, mas você tem a sua firmeza. Você conhece a verdadeira doutrina, porque você medita nas Escrituras Sagradas. O salmista disse, irmãos, eu acho lindo esse salmo. E quando eu estou ensinando os juniores, o primeiro salmo que eu ensino a eles é esse. Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. O amor do salmista é expressado não só de lábios, mas com ação prática. Ele diz que ama a palavra de Deus e esse amor revela através da meditação diária das Escrituras Sagradas. Então a gente percebe, irmãos, que o amor não é somente de lábios, não é somente de boca, mas realmente uma prática diária de meditação da palavra de Deus. Se realmente você ama a Deus e ama a sua palavra, você vai separar um tempo para ler as Escrituras Sagradas. Tem gente que só pega a Bíblia quando vem para o culto. Passa a semana todinha sem pegar, ler um texto da palavra de Deus. Mas a gente precisa demonstrar esse amor pela a palavra de Deus, pela lei do Senhor, através da leitura diária. É como o salmista diz, irmãos, no Salmo 19, versículo 10. A palavra é mais desejada do que o ouro. A palavra de Deus é mais saborosa do que o mel. Ela tem um efeito muito grande nas nossas vidas, irmãos. Se você não medita, você não cresce. Se você não medita, você fica fraco espiritualmente. Vem as doutrinas falsas, você cai. Vem as doutrinas falsas, você é levado por esses ventos de doutrina. E a gente não pode, irmãos, deixar isso acontecer. A gente precisa ter firmeza, seguindo a verdade, seguindo realmente a verdadeira doutrina, a firmeza doutrinária. Não negocie esse tempo. Porque eu sei, principalmente para as mulheres aqui, que eu sei que é muito corrido, dona de casa, muitas vezes tem filhos, muitas vezes trabalha fora, é muito corrido o dia e muitas vezes é difícil separar um tempo. Mas não negocie esse tempo que você vai separar para estar meditando na palavra do Senhor. Separe seu momento com Deus devocional, de oração e de leitura da palavra. Separe esse tempo todos os dias na sua casa para você ter esse momento com o Deus que inspirou. É um privilégio, irmãos. É o próprio Deus falando ao seu coração. Como é que nós temos firmeza doutrinária, irmãos? Eu falei que é na meditação da palavra. Mas tem outra coisa muito importante, que para termos firmeza doutrinária, é quando ouvimos a palavra de Deus. Quando a gente fala de firmeza doutrinária, a gente já vai lembrando logo do culto de doutrina. O culto de doutrina, irmãos, é um lugar onde a gente vai ter firmeza doutrinária. É um momento que você vai estar aprendendo as doutrinas bíblicas. E quando vir esses ventos de doutrinas falsas, você não vai ser levado, não vai ser mais inconstante, porque você está aprendendo a palavra de Deus. A gente precisa realmente separar. Hoje é culto de doutrina, então vou estar lá aprendendo as doutrinas bíblicas, aprendendo da palavra do Senhor. Quando você vem à escola bíblica também, você está aprendendo a palavra do Senhor. Quando você vem ao culto solene, você também está aprendendo a palavra do Senhor. Porque precisamos ouvir o genuíno evangelho, nós precisamos ouvir realmente as Escrituras Sagradas. Nós precisamos cantar, irmãos.
biblicamente. Nós precisamos cantar a Bíblia. Nós precisamos cantar hinos extraídos das Sagradas Escrituras. Porque muitas vezes as pessoas estão aprendendo doutrinas estranhas, doutrinas falsas, através de músicas também que não são bíblicas. Infelizmente, muitas pessoas saem dizendo: a Bíblia diz isso, porque aprendeu um refrão da música que não foi extraído da Bíblia. Foi extraído de uma melodia, de uma versão, de um poema, mas não foi extraído da palavra de Deus. Então a gente precisa também entender que cânticos também é doutrina. No século passado, irmãos, a igreja do Senhor, ela era ensinada muitas vezes através dos cânticos. As crianças, os adultos, eles aprendiam a Bíblia através da palavra de Deus, quando cantada. A palavra de Deus cantada. Então, o que é que nós precisamos fazer, irmãos? A gente não pode deixar de vir aos cultos. A gente não pode faltar aos cultos. A gente não pode deixar de se congregar, o que diz lá em Hebreus. Lá em Hebreus diz que a gente não pode deixar de se congregar. A gente precisa estar juntos, porque somos um corpo, uma família. Tem pessoas que acham: não vou por culto hoje não, porque eu trabalhei o dia todo. Às vezes a gente, irmão, se dedica mais às coisas daqui do que às coisas do Senhor. E a gente precisa rever aquilo que é realmente que traz unidade, que traz crescimento para o corpo de Cristo. Quando a gente rever essas coisas, a gente muda muitas coisas das nossas prioridades. Um salvo em Cristo deseja estar unido com a igreja, porque somos irmãos, somos um só corpo. Precisamos do corpo, da igreja, para termos firmeza doutrinária. Amém, irmãos? Amém. Também, a continuação 2. Devemos seguir a verdade em amor. O que é que diz? Seguindo a verdade em amor. A partezinha da continuação. Não apenas seguir a verdade, mas seguindo a verdade em amor. A gente percebe no capítulo 4, irmãos, que tem vários textos falando sobre o amor. O versículo 2 diz que suportando uns aos outros em amor. Vamos suportar, né? Unidade, crescimento. Seguindo a verdade em amor. Versículo 16. Edificação de si mesmo em amor. E no capítulo 5 também, versículo 1 e 2, diz que a gente é para viver em amor. E a gente sabe que é importante essa palavra. Porque, irmãos, a verdade e amor andam juntos. Por quê? Se a verdade não existir amor, então está faltando algo para essa condição para vivermos esse crescimento. Falar em verdade e amor na pregação do Evangelho, quando estamos anunciando a palavra do Senhor. Um professor teólogo reformado, Blake, ele disse: o ambiente em que devemos viver, nos mover e existir é a verdade. Porém, a verdade deve ser inseparavelmente unida ao amor. Ou seja, boas novas anunciada asperamente deixa de ser boas novas. O encanto da mensagem é destruído pelo espírito de discórdia, pelo seu mensageiro. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu não quero mais ouvir o Evangelho não. Sabe por quê? Porque alguém que foi anunciar não anunciou com amor. Alguém que foi transmitir não soube transmitir com amor. E o que é que diz 1 Coríntios, irmãos? A respeito do amor. Se a gente der o nosso próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso adianta. É muito forte isso. Você já pensou? Eu vou doar a minha vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Faz tantas coisas, mas nenhum momento faz com amor. Não adiantou de nada. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, que todos, não é alguns não, viu? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então fala a verdade em amor. Fala a verdade em amor na sua família. Marido, fala a verdade em amor com a sua esposa. Esposa, fala a verdade em amor para o seu marido. Filhos, pais,
Fale a verdade em amor para os seus filhos. Igreja, fale a verdade em amor para com seus irmãos na fé. Fale a verdade com o seu vizinho. Fale a verdade em amor com o seu próximo. Fale a verdade em amor com o seu vizinho. Fale a verdade em amor. Porque muitas pessoas falam a verdade, mas estão faltando o amor. Não sei se vocês já viram, tem pessoas que dizem assim: quando eu gosto, eu falo a verdade mesmo. Dou a quem doer. Gosto ou não gosto, mas eu gosto de dizer a verdade na cara. E muitas vezes perde a oportunidade das pessoas abrirem o coração, porque faltou o amor. E nós devemos realmente, com os nossos atos, fazer essa diferença, fazer tudo com amor. E aí a grande diferença, irmãos, quando o versículo diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Porque nós somos o corpo, mas nós temos o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E a gente vai estar seguindo Ele, que é a verdade. A verdade das Escrituras Sagradas. E essa verdade a gente vai seguindo em amor, para que haja crescimento, irmãos. E quando entendemos que Cristo é o cabeça e é o alvo do nosso crescimento, nós temos que prosseguir. Não vamos parar. Não vamos olhar para trás. Lembra da história da mulher de Ló? Ela tinha que ir para frente, mas seguir, né? Tinha que seguir, mas ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. A gente não pode voltar para trás. A gente tem que prosseguir, a gente tem que seguir, a gente tem que continuar, a gente tem que prosseguir. Por quê, irmãos? Porque todo corpo, o versículo 16 diz: todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a sua edificação em amor. Todo corpo bem ajustado, cooperando, vai efetuar o que, irmãos? O seu próprio crescimento. Como corpo bem ajustado, ligado, unidos, vivendo essa unidade, vai haver o próprio crescimento quando acontecer isso, irmãos. Quando tivermos bem ajustados e ligados, unidos, vai haver o crescimento. Vai haver o crescimento particular e vai haver o crescimento coletivo no corpo todo. Para quê, irmãos? Para que haver esse crescimento? Aí o que é que diz o versículo, continuação? Para a edificação de si mesmo em amor. Se a gente realmente quer ver esse crescimento, a gente precisa estar unidos para a glória do Senhor. Você, como corpo, deve desejar esse crescimento. Esse crescimento na sua vida particular e esse crescimento coletivo. Agora eu pergunto: estamos crescendo na verdade? Você tem vindo aos cultos de doutrina? Você tem vindo à escola bíblica? Você tem vindo aos cultos? Ter firmeza doutrinária? Você está crescendo em amor? Você está vivendo realmente, fazendo todos os seus atos com amor? Você está demonstrando amor pelo seu próximo? Estamos crescendo na verdade em amor? Aí a pergunta: irmãos, eu preciso melhorar mais. O que é que eu faço? O que eu faço para seguir a verdade em amor? O que é que eu faço para crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo? O que é que eu faço para prosseguir, para seguir? O que é que eu faço para crescer em tudo naquele que é o cabeça? Eu gostaria de destacar aqui 3 coisas. Estou falando muito, né? Gostaria de falar aqui 3 coisas nesta noite importantes de aplicação para as nossas vidas. A primeira coisa que nós devemos fazer para crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo é buscar em primeiro lugar a Deus. Vamos dizer? Buscar em primeiro lugar a Deus. Quem é o primeiro na sua vida? Deus. Amém. Quando você acorda, você vai buscar primeiro o quê? A Deus em oração? Você fala com Deus quando você acorda? Você tem esse momento de oração quando você acorda? Quem é a prioridade na sua vida? Quem é o primeiro na sua vida? A gente precisa entender isso, irmãos, porque muitas vezes
A gente reflete muito, a gente diz, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida, mas muitas vezes colocamos o trabalho, colocamos a família, colocamos outras coisas no lugar do Senhor, que deve ser o primeiro na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vai dividir o seu lugar com ninguém. Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. Ele tem que ser o primeiro. A gente, nada pode substituir o lugar de Deus, irmãos. Nada. Ele que reina nas nossas vidas. Né? Diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele tem, o meu eu tem que ser crucificado. Minha vontade tem que ser crucificada. Nossas vontades têm que ser crucificadas. E Cristo tem que reinar nas nossas vidas. E quando entendemos isso, irmãos, o Senhor realmente, Ele vai tomar a primazia das nossas vidas. E vamos buscar a Deus em primeiro lugar. Porque a própria palavra de Deus diz o que lá em Mateus 6,33? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele não divide o seu lugar com ninguém. Ele deve ser adorado. Ele deve ser cultuado. A adoração deve ser exclusiva somente a Ele. O tempo de qualidade, irmãos, deve ser prioridade na sua vida. O tempo com Deus é um tempo de qualidade que você não pode substituir por outra coisa. Esse tempo com o Senhor. Então você precisa realmente ter isso no seu coração. Deus é a minha prioridade. Vou buscar ao Senhor em primeiro lugar. Eu sei, Senhor, que tem tantas coisas para fazer, mas eu vou deixar para fazer depois. Mas eu vou à tua casa cultuar o Senhor. Porque o Senhor, só o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Só o Senhor é merecedor da minha adoração. Vou deixar essas coisas para fazer depois. Mas eu estou dizendo que a gente... Porque há tempo para todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Então a gente tem que ver o que é prioridade. Se Deus é prioridade, então eu vou para o culto de doutrina. Se Deus é minha prioridade, eu vou para o culto de oração. Que vou buscar a Deus. Ah, irmão, mas eu vou buscar a Deus também em casa. Tudo bem, você tem o seu tempo em casa. Mas nós somos um corpo. E a igreja precisa estar unida. Eu preciso estar unido com o meu irmão. E se eu na minha casa e o meu irmão na casa dele, onde está a unidade do corpo? A unidade do corpo onde está quando estamos juntos, irmãos, em família, como corpo de Cristo. Para que ter um tempo, né? Que a igreja somos nós. Isso aqui é um espaço, um templo, a casa do Senhor, mas a igreja é eu e você. Para vivermos essa unidade, a gente precisa estar juntos. E como é que nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo? Quando o Senhor for prioridade em minha vida. Quando eu buscar ao Senhor em primeiro lugar na minha vida. Quando o Senhor for o primeiro. Mas isso, irmãos, a gente deve fazer em amor. Não faça nada obrigado, não. Não faça nada por empurrão, não. Sirva ao Senhor com alegria, como disse o salmista. Servir ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor, irmãos, de todo o coração. Sirva ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu ser. A gente precisa entender que o Senhor, se o Senhor realmente é prioridade nas nossas vidas, Ele vai ser o primeiro. E Deus vai lhe dar condições, se há esse desejo no seu coração, Deus vai lhe dar condições de você colocar Ele sempre em primeiro. Ai, irmã, mas você não sabe da minha luta do dia a dia. Mas com certeza, se você buscar o Senhor, o que é que diz o texto? As outras coisas vos serão acrescentadas. Com certeza, irmãos, Deus vai abençoar. Quando o Senhor for o primeiro na sua vida, busquem ao Senhor em primeiro lugar. Quando se você buscar em primeiro lugar, quando o Senhor for prioridade, você com certeza vai ver o agir de Deus e o crescimento, não somente em número, mas também o crescimento espiritual da sua vida e do corpo de Cristo. Segundo, o que eu preciso fazer para crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo? Meditar na palavra de Deus diariamente. Meditar na palavra de Deus diariamente. Quando Deus é o primeiro na minha vida, Ele também vai ser o primeiro, não é?
na questão da leitura, da meditação da palavra de Deus, porque é o próprio Deus falando comigo. Você tem o privilégio de ter o próprio autor falando ao seu coração. Que privilégio, irmãos, nós temos. Vocês sabiam que existem muitos lugares, em vários países, que não tem a Bíblia Sagrada? Que não sequer tem João 13,16. Vocês sabiam que aqui no Brasil ainda existem tribos indígenas que não têm a Bíblia Sagrada na sua língua? E nós temos o privilégio, a gente pode ver aqui no Brasil, a minha Bíblia, né, eu ganhei essa Bíblia, ela veio lá do Espírito Santo. Uma cor aqui bonita com as flores. Mas tem Bíblias aí com várias cores, de várias traduções. É rosa, é azul, preta, marrom. Eu estava vendo o cachoeiro que é bem grossa, né? Bem assim, bem cheia de conteúdos aí, de estudos. A diversidade de Bíblias é enorme, irmãos. E a gente tem esse privilégio de poder ler, meditar e ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas, irmãos, que não têm esse privilégio, que vivem em lugares escondidos para poder ouvir um trecho da palavra de Deus. Teve um pastor que soube que ia recolher a Bíblia no seu país, e ele sabe o que ele fez, para não perder a Bíblia toda, a gente vai dividir entre os irmãos. Começaram a dividir as páginas da Bíblia para cada um dos irmãos levar para sua casa e esconder, para ter a Bíblia, porque só existia uma Bíblia na igreja. Era o pastor lendo para todo mundo ouvir. Oh, irmãos, que privilégio nós temos no Brasil de podermos ter a Bíblia, de podermos ler a Bíblia e de podermos meditar na palavra do Senhor. É um privilégio que nós temos, irmãos. Então, medite, faça igual a um boi, ele vai remoendo a palavra de Deus, remoendo a palavra do Senhor, remoendo. Não deixe de pegar a sua Bíblia diariamente. Não pegue a Bíblia somente quando você vem para o culto, mas todos os dias. Separe um tempo para ler as Escrituras Sagradas. Separe um tempo para Deus falar ao seu coração. E terceiro, irmãos, não é somente meditar e ler, mas o mais importante é obedecer. Terceiro, praticando a palavra de Deus. O salmista no Salmo 119, versículo 11, diz: guardei a tua palavra no meu para não pecar contra ti. O salmista disse que guardou para não pecar. Se a gente realmente guardar a palavra do Senhor, quando vir as tentações, quando vir as situações que vai nos fazer pecar, a gente vai usar o que, irmãos? A palavra de Deus. Foi o que o Senhor Jesus fez. Quando o inimigo veio, o que é que o Senhor Jesus usou? A palavra para colocar o inimigo para correr. Se você não tiver a palavra no seu coração, na sua boca, na sua mente, o inimigo vem e você não vai conseguir vencer o inimigo. A gente precisa dessa palavra para vencermos o inimigo. A gente precisa ler, meditar e guardar a palavra de Deus para que haja crescimento nas nossas vidas. Quando Deus é a nossa prioridade, parte disso, irmãos. Esse crescimento parte da prioridade que temos como igreja do Senhor. Quando Deus é a nossa prioridade, nós lemos, meditamos e obedecemos a palavra de Deus. E quando acontece isso, há um crescimento. Não só no meio, mas também espiritualmente. E eu quero finalizar com um versículo de João 14, 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém, irmãos? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Amém. Que possamos desejar crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo, sabendo que o Senhor é a nossa prioridade, que Ele é o primeiro nas nossas vidas. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e orasse ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar nesta noite, Senhor.
Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto, Senhor, nos ama tanto. Que nós, como teus filhos, temos o privilégio, Senhor, de termos a tua palavra para ler, para meditar e para guardar em nossos corações. Queremos te louvar, Senhor, porque temos um cabeça que deseja o nosso crescimento, Senhor. E nós queremos crescer. Como corpo do Senhor, queremos crescer, ó Deus, espiritualmente. Queremos viver a cada dia aquilo que o Senhor tem para nós através da tua palavra, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos o Senhor como prioridade em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor seja primeiro em tudo. Que antes de fazermos qualquer coisa, possamos buscar ao Senhor. Antes de tomarmos as decisões, possamos buscar ao Senhor em oração. Antes, ó Deus, de falarmos e de agirmos e de tomarmos decisões simples ou até importantes nas nossas vidas, mas que o Senhor seja o primeiro onde nós vamos recorrer e buscar. Que o Senhor seja o primeiro, ó Deus, nas nossas atitudes, nas nossas motivações. Que os nossos pensamentos, ó Deus, sejam realmente direcionados pelo Senhor. Que a nossa vida, o Senhor, possa estar reinando nos nossos pensamentos, no nosso coração, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, ó Deus. Nos ensina, Senhor, porque precisamos crescer em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Nos ajuda, Senhor, a mantermos a unidade como corpo de Cristo. Nos ajuda a preservarmos esta unidade. Nos ajuda a conservarmos esta unidade, Senhor. Oh, Deus amado, como necessitamos de Ti, Pai. Como precisamos do Senhor em nossas vidas, Senhor. Por isso, ó Deus, nesta noite, Senhor, toma o lugar que é Teu, ó Deus. Desde o primeiro momento que entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, desde o primeiro momento que o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos resgatou, desde o primeiro momento, ó Deus, que tomamos a decisão mais importante das nossas vidas, Pai. Toma, Senhor, o primeiro lugar em nossas vidas, Pai. E nos ajuda, Senhor, a vivermos isso a cada dia, como algo diário, como algo prático das nossas vidas. Não queremos ser apenas ouvintes, ó Deus, mas queremos ser praticantes. Queremos te louvar por teu amor tão grande, porque o Senhor nos corrige, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos exorta, o Senhor nos disciplina, porque o Senhor nos ama, ó Deus. Amém. Muito obrigada, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas em tua mãos. Que o Senhor reine nas nossas vidas. E que o Senhor seja o primeiro em tudo nas nossas vidas. Somos dependentes de Ti, Senhor, e precisamos do Senhor. Queremos florescer. Queremos, ó Deus, ser um jardim regado por Ti. Ó Deus, abençoa cada um que está aqui nesta noite. Abençoa essas irmãs que o Senhor mesmo tem chamado, que o Senhor escolheu para fazer a diferença aqui em Umbuzeira, onde o Senhor também tenha enviado, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando esse lugar, esta cidade, abençoando a vida do pastor Eric, da sua esposa, dos filhos, abençoando cada um dos irmãos, ó Deus. Que o Senhor esteja agindo, Senhor. Pedimos também pela construção do templo, que o Senhor esteja levantando os recursos, a provisão do que é necessário para aquela construção. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, ó Deus. E cremos, ó Deus, no crescimento que vem da parte do Senhor, ó Deus. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem muito mais para fazer, Senhor, porque o Senhor é o dono das nossas vidas e o Senhor é o dono da obra. Glória seja dada ao Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade.